tirar essa porra dessa gravata aqui, porque esse trem já apertou aqui o dia inteiro. Não dá, né? Não dá. Ai, ficar aqui meio fudido mesmo. E foda-se. Vamos lá. Nó, até doendo a goela aqui. Nesse dia perfeito, em que tudo amadurece e não só a videira doura, caiu-me na vida um raio de sol. Olhei para trás, olhei para frente. Jamais vi tantas e tão boas coisas de uma só vez. Não foi em vão que enterrei hoje o meu 44º ano. Era-me lícito sepultá-lo. O que nele era vida está salvo, é imortal. O primeiro livro da Transvaloração de Todos os Valores, As Canções de Zaratustra, O Crepúsculo dos Ídolos, meu ensaio de filosofar com martelo, tudo dádivas desse ano, aliás, de seu último trimestre. Como não deveria ser grato a minha vida inteira, e assim me conto a minha vida. É o início mesmo, né, do Ecce Homo, do Nietzsche. É o início mesmo, depois do prólogo. E aqui você veja, né, o primeiro livro da Transvaloração de Todos os Valores, que ele está se referindo aqui, é o Anticristo. O Canções de Zaratustra saiu com o título Ditirambos de Dionísio, que não, por coincidência, a editora Companhia das Letras publicou junto com o Anticristo. É uma coletânea de poemas, né? Crepúsculo dos Ídolos, todo mundo conhece aí. E são livros que foram escritos ali nos últimos meses de vida consciente do Nietzsche. Juntamente com este aqui, que, se você for analisar, foi o último livro escrito pelo Nietzsche enquanto consciente, né? Porque sabe-se que ele escreveu algumas coisas aí no período da loucura. Eu já devo ter dito isso em algum vídeo, aqui, acho que até do Ecce Homo mesmo, acredito eu, que ele não ficou louco e se entrevou de uma hora para outra. O processo de loucura dele foi degenerativo, foi aos poucos. No primeiro ano ele ainda reconhecia as pessoas, conversava com as pessoas, escrevia, lia. E depois é que ele foi, as suas funções orgânicas foram decaindo. Tem vários textos que ele escreveu e que a irmã dele jogou fora, tacou fogo. Aqui nos seminários do Jung, para quem está assistindo o vídeo, né, tá aqui atrás na estante aqui, o Jung fala que se correspondeu, trocou correspondência com a irmã do Nietzsche, a Elizabeth Foster. E a Elizabeth Foster contou que o Nietzsche escrevia obscenidades, coisas eróticas, muito, né, frutos da loucura, escandalosas, que ela jogou fora. Triste, né? Mas vamos lá, vamos tratar do Ecce Homo. E o Ecce Homo tem uma, já de cara, já tem uma paradinha. Porque o primeiro capítulo do Ecce Homo se chama Por que sou tão sábio? E o segundo capítulo se chama Por que sou tão inteligente? Então, percebam, há uma dicotomia aí. Sábio não é a mesma coisa que inteligente. Qualquer um que pense um pouquinho vai saber, vai entender essa distinção, né? Sabedoria não tem nada a ver com inteligência. A sabedoria tem a ver com ter bom gosto, saber a finalidade do seu existir, né? Sábio é aquele que prova, Lá no Filosofia na Era Trágica dos Gregos, o Nietzsche explica essa questão do sábio aí. É o que tem gosto, é o que tem bom gosto, né? Inteligência já tem mais a ver com a questão prática. Vamos dar um exemplo. Sabedoria é você saber o que fazer, por exemplo, com a faca. O que fazer com a faca?
Para que ter uma faca? Qual o uso que eu darei para essa faca? Isso é sabedoria. Inteligência é como manejar a faca, como afiar a faca, como usar a faca de um modo mais eficiente. E aí a sabedoria vai encampar o quê? A faca é para cortar o bife, é para cortar legume, a faca é uma faca de guerra, a faca é uma faca para matar alguém escondido, né? Compensa ou não compensa ter faca, não ter? Isso é sabedoria. Como manejar uma faca, como afiar uma faca, onde guardar a faca de forma mais eficiente, tudo isso é inteligência. E o Nietzsche coloca bem aqui essa distinção, porque o primeiro capítulo, quando já começa, é o porquê sou tão sábio, porque tenho tanto bom gosto, né? Aonde nasceu o meu gosto. E depois vai falar aí do porquê sou tão inteligente, porque sou tão eficiente no pensamento, né? Seria aí o porquê sou tão inteligente. Porque sou tão sábio, sábio é para onde se volta o meu pensamento, o que é que importa. E no inteligente, por que eu sou tão eficiente ao voltar os meus pensamentos, a minha vida, as minhas ideias para esse campo, né? E uma questão também bem pertinente na análise desses dois capítulos, o porquê sou tão sábio e o porquê sou tão inteligente, é que no porquê sou tão sábio, o Nietzsche vai fazer aqui uma espécie de biografia da sua ascendência. Ele vai falar do pai, da mãe, dos avós, dos antepassados, né? Ele vai entrar nesses méritos aí da questão da doença dele, como é que ele conviveu com a doença, como é que ele conviveu com a cura. Então, o porquê sou tão sábio tem a ver com a posição dele com ele mesmo e em relação à sua ascendência. Ele vai até dizer, né, que ascendência não tem nada a ver com pai e mãe. Você é fruto de pai e mãe e carrega coisas de pai e mãe. Mas a ascendência remonta ao infinito. Ele vai dizer, cada indivíduo é a soma da sua linha ascendente, que remonta aos primitivos, aos antepassados, né? Essa é a montagem da estirpe. Ele vai dizer, às vezes, ou melhor, certamente, ou melhor, sempre, aquele que nasce não é só filho de pai e mãe. Aquele que nasce é filho da estirpe. E tem mais a ver com a estirpe, né, dos antepassados e tudo mais, do que com o pai e a mãe biológico mesmo. Aqui nesse capítulo nós vamos ver ele falando a questão da ascendência polonesa dele, né, que o Kurt Paul James e o Paulo César de Souza lembra aqui numa nota de rodapé que foi estudado a ascendência do Nietzsche e que, segundo consta, aquela história do Nietzsche ser descendente de nobres poloneses, até onde a árvore genealógica do Nietzsche foi remontada, é mentira. Não existe isso. Nietzsche era um sobrenome muito comum na área central da Alemanha. E quando se faz a árvore genealógica do Nietzsche, vai até o início do século XVII, ou seja, por volta de 1600, todos os antepassados do Nietzsche são alemães. Não tem nenhum que seja polonês. Mas, ao mesmo tempo em que isso é comprovadamente verdade, pois foi feita uma análise filológica histórica dos documentos, né, que foram remontando aí, foi remontando a ascendência do Nietzsche, o fato de Kurt Paul James e do Paulo César de Souza retomar essa questão para refutar o Nietzsche é evidência de que eles não entenderam o que o Nietzsche está querendo dizer. Porque quando Nietzsche diz que ele tem ascendência polonesa, ele não está remontando ao avô ou tataravô. Aqui ele remonta a estirpe até Júlio César, ou seja, 2000 anos de distância, né?
Então, vai muito além do que um estudo historiográfico poderia vasculhar, né, e saber da onde vem a estirpe do Nietzsche. Quando Nietzsche diz que vem da estirpe de nobres poloneses, ele está remontando ao infinito, né, conforme ele diz aqui. Mas, enfim, vamos iniciar aqui a leitura, né? Tem várias frases Stallone Cobra, né? Aquilo que não mata me fortalece, tem aqui, né? No tópicozinho 2, é dividido em 8 tópicos esse capítulo, porque sou tão sábio. Não sei se a gente vai conseguir falar sobre todos hoje, talvez a gente divida esse vídeo em 2 partes, muito provavelmente. E, como eu disse, ele vai trazer várias questões da vida pessoal dele, né? Como nasceu, o que era, o que não era, quando que o pai morreu, como que a doença apareceu para ele. E essa edição da Companhia das Letras tem uma baita vantagem, porque tem uma nota de rodapé aqui que remonta a um trecho do livro que foi encontrado no espólio do Peter Gast. Era uma folha de um tópicozinho deste capítulo que não foi publicado pelo Arquivo Nietzsche. Porque esse livro foi severamente censurado pelo Arquivo Nietzsche. Cortaram partes em que o Nietzsche se referia a conhecidos, ao Estado alemão da época, cortaram várias partes aí do livro, visando não queimar o filme do Nietzsche, nem ofender ninguém e tal. E várias partes foram destruídas, então nunca teremos acesso ao que o Nietzsche realmente tinha escrito. Mas acharam essa folha. Interessante, né? E aí resgataram. Colle Montinari, na sua edição crítica, resgatou essa folha. E o Schlesta coloca dentro do texto, porque ele diz que não existiu uma versão definitiva desse livro, feita pelo Nietzsche. Então não há que se dizer, essa parte não pertence ou pertence. Tudo que o Nietzsche rascunhou a respeito de Etchome teria que entrar, porque não tem essa versão definitiva. Lembremos, antes da publicação desse livro, o Nietzsche ficou doido. Esse livro só veio a ser publicado em 1908, ou seja, 8 anos depois que o Nietzsche já tinha morrido. Então tem esse detalhe, esse a mais aqui. Tem em outros trechos deste livro, a Companhia das Letras também coloca em nota de rodapé aqui esses trechos que não foram publicados pelo Arquivo Nietzsche, é bastante interessante. E vamos lá. No primeiro tópico, o Nietzsche vai dizer das referências dele em relação ao pai e à mãe e do surgimento da doença, ou da convivência dele com a doença. E é interessante essa correlação que ele faz aí, pai, mãe e doença, né? Que tem a ver tanto com questões psicanalíticas, digamos assim, quanto com a questão evidente que o pai dele era doente mental. O pai dele morreu de uma doença cerebral. E ele fala aqui que na idade que o pai dele morreu, que foi com 36 anos, que quando Nietzsche estava com 36 anos, foi o ponto mais baixo de saúde da vida dele. E para ele entrar nesse assunto, ele já chega com um enigma que eu não consegui desvendar até hoje. Já li, reli, pensei, dispensei, já li outras traduções, né? O Kurt Paul James fala desse livro, inclusive para o Kurt Paul James esse livro aqui é fruto da loucura, não pode ser considerado, né? Começa assim: a fortuna de minha existência, sua singularidade talvez, está em sua fatalidade. Diria, em forma de enigma, que, como meu pai, já morri. E como minha mãe, ainda vivo e envelheço. Como ele mesmo diz, né? É uma forma de enigma. Como assim? Como o pai dele ele já morreu e como a mãe ele está vivo e envelhece. O máximo que eu chego de talvez entender esse enigma seria no sentido de que, como
burguês, pastor luterano e pessoa bonitinha e tudo mais, ele morreu, tal qual o pai dele morreu. Porque a idade em que o pai dele morreu, que foi com 36 anos, e a idade com que o Nietzsche se adoeceu e tudo, que foi o ponto mais baixo da doença com 36 anos, marca uma ruptura na vida do Nietzsche, né? Ele deixa de ser professor da Basileia, ele passa a ter aquela vida nômade, né? Ele rompe com a vida burguesa por conta da doença. Então, será que o burguês Nietzsche morreu igual o pai dele e o outro burguês vive igual a mãe? O outro burguês não, o outro Nietzsche, né? O Nietzsche pensador, o Nietzsche solitário, o Nietzsche das ideias que ninguém encampa, continua vivo? Pode ser que seja, né? Ele escreve, meu pai morreu com 36 anos. Ele era suave, amável e mórbido, como um ser destinado a simplesmente passar. Antes uma bondosa lembrança da vida do que a vida mesmo. Então, será que essa vida de burguês do Nietzsche que morreu? Enfim, aí ele diz, né, que no mesmo ano, na mesma idade que o pai morreu, que ele ficou muito doente, que aos 36 anos atingiu o ponto mais baixo de minha vitalidade, ele diz. Então era o ano de 1879, que foi o ano que ele abandonou a carreira de professor universitário. O ano em que a vida de burguês dele morreu definitivamente, né? Por isso que eu estou embasando minha interpretação do enigma nisso. Ele vai dizer, né, que nesse ano em que ele escreveu Andarilho e Sua Sombra, que depois no inverno, quando ele estava com extrema pobreza de sangue e músculo, ele escreveu Aurora, que é um excelente livro, um livro luminoso mesmo. A perfeita luz e alegria, mesmo a exuberância do espírito que a referida obra reflete, Aurora, harmoniza-se em mim não só com a mais profunda fraqueza fisiológica, mas até mesmo com um excesso da sensação de dor. E vai falar que ele passou um martírio, ficou com uma dor de cabeça de 3 dias, o nariz expectorando, ficou todo fodido, ele era muito doente, né? E ele diz que esse estado de doença permitiu com que ele conseguisse sentir e visualizar e experienciar o mais profundo da dialética. Possuía eu uma clareza de dialético por excelência e pensava inteiramente, com sangue frio, coisas para as quais em condições mais sãs não sou ousado, refinado e frio bastante. Meus leitores sabem, talvez, até que ponto vejo a dialética como sintoma de decadência. Por exemplo, no mais famoso dos casos, o caso Sócrates, né? Ele está falando, a doença permitiu que ele vivenciasse a dialética. E é que ele diz, né, da doença e como os médicos não encontravam o motivo da doença dele, né, que adoecer e restabelecer era um processo bastante demorado e que, em razão dessa convivência com a doença, ele pôde conviver como um decadente. Ele pôde sentir e experienciar a decadência em razão das condições horrorosas de saúde na qual ele vivia. Então ele conseguiu experienciar esse modo decadente de existir por meio da doença. É o que ele diz, né? Explicando mais profundamente isso, é o segundo tópico, que infelizmente eu vou ter que ler aqui para que a gente consiga apreender o que ele está querendo dizer. Ele vem. Sem considerar que sou um decadente, sou também o seu contrário. Minha prova para isso é, entre outras, que, instintivamente, sempre escolhi os remédios certos contra os estados ruins, enquanto o decadente em si sempre escolhe os meios que o prejudicam. E aqui tem um ponto-chave, que é o seguinte: o Nietzsche, em relação à sua doença, ele conseguiu diagnosticar a causa. Mas o tratamento que ele punha para ele mesmo era para lá de ineficiente. Porque ele percebeu que, entre tantas coisas, o clima e a alimentação
influenciavam no estado doentio dele. Então ele se preocupava, por exemplo, muito com dieta, com o que comer. Ele sabia da importância do alimento. Isso muito antes de ter nutricionista, essas coisas. Só que aí que está um grande BO. Como não tinha essa ciência da nutrição e tudo à época, então ele se prescrevia as dietas mais amalucadas possíveis, que muito provavelmente pioravam o estado dele, ao invés de melhorar. Né? É uma questão que é um tanto quanto relegada, infelizmente, na historiografia do Nietzsche, mas se você se aprofundar, e inclusive hoje há estudos, há bibliografia acadêmica a respeito disso, nos diários dele, nos cadernos dele e na correspondência dele, principalmente com a mãe e com a irmã, principalmente, você vê a preocupação que ele tinha com a questão da dieta. Ele era muito regrinha com a alimentação. Só que de uma forma completamente esdrúxula, né? Comia embutido, tomava chocolate com leite logo de manhã cedo. Então ele mirou no certo. Porque com certeza, se ele tivesse um tratamento atual, né, de nutrição atual, e se voltasse aos alimentos que melhor apeteciam o seu corpo, ele não teria sofrido tanto. Ele percebeu que existia uma relação ali, só que a ignorância a respeito dos aspectos de nutrição faziam com que ele se pegasse em alimentações aí horrorosas. Além disso, um abuso de droga. E quando eu digo droga aqui, não é crack, cocaína, não, né, que nem existia, mas um abuso de remédio. Ele tomava muito remédio. Remédio para poder cagar, porque ele tinha constipação. Remédio para poder dormir, porque ele não conseguia dormir. Remédio para tudo. Remédio para azia. Ele tomava muito remédio. Muito remédio. Muito mesmo. Haxixe, ele chegou a usar e usava bastante. Aqui nesse livro do Etchehomo, se eu não estou enganado, ele até referencia o haxixe uma outra vez. Eu anotei aqui quando aparece. Mas se você ler os cadernos dele, você vai ver que ele fala muito de haxixe e os estados da consciência sob efeito de haxixe. Então ele estava vivendo aí à base de fármacos, né? Eu acho que esse seria o termo mais correto aí. E inclusive esse abuso de fármacos foi a desculpa esfarrapada que a Elizabeth Foster arranjou para dizer que o Nietzsche endoideceu. Né? O discurso oficial do arquivo Nietzsche e da Elizabeth Foster foi que Nietzsche trabalhava demais, escrevia demais, o que é verdade, né? E abusava de fármacos. E esse abuso dos fármacos, junto à estafa mental que ele teve por conta do trabalho excessivo, é que deixaram ele com a doença mental. Essa era a posição da Elizabeth Foster. Faz sentido? Faz também, né? Nietzsche é uma junção de fatores. Né? Você tem a sífilis, que bem ou mal, pela ciência médica da época, é o diagnóstico que tinha para se dar. Tem vários elementos que levam a corroborar esse diagnóstico de sífilis. O Nietzsche já tinha probleminha, isso é fato, ele nunca foi uma pessoa normal, uma pessoa comum, sempre foi meio estranho, esquisito, desde criança. Né? Tem aquela velha história, já que nós estamos falando, né, da biografia, da autobiografia dele. Tem aquela velha história dele criança, que ele estudava na escolinha, e aí um dia estava caindo uma tempestade, e as crianças tudo saindo correndo debaixo da chuva, né, para encontrar com as mães e tal. E que aí a irmã do Nietzsche, a mãe, de repente vê ele lá vindo devagarinho, andando, um toró caindo, se molhando todinho, ele andando bonitinho debaixo de chuva. Aí quando chegou lá, a mãe perguntou: que isso, Fritz? Que chamavam ele de Fritz, né? Que isso, Fritz? Por que você tá tomando chuva? Por que você não viu seus colegas tudo correndo? Por que você veio devagarinho tomando esse chuvão aí?
Aí ele falava, não, mamãe, é porque na escola nós firmamos o compromisso que sempre que vamos sair da sala de aula, nós respeitamos e saímos de forma ordenada e não sei o que, piriri, pororó, né? Uma relação estranha, né? E aí a mãe e a irmã acharam graça, né? Não perceberam essa dicotomia que até o Kurt Paul James levanta essa lebre, que é muito interessante, que você vê desde pequeno já existia uma cisão no Nietzsche. Ele que era um espírito livre, ele que pregava essa transvaloração dos valores e que pregava um individualismo absoluto, vamos dizer assim, né? Bem entre aspas, aí, Baumler que o diga, né, quanto a isso. Ao mesmo tempo, ele vivia essa condição honrada, absoluta, de que se você livremente se submete a uma coisa, você vai até o fim, né? Desde criança. Ele se molha todinho, mas não corre debaixo de chuva, porque na escola ele firmou o compromisso daquilo, né? Que não é normal numa criança. E tem vários exemplos aí durante a vida do Nietzsche que comprovam que não era uma pessoa comum. Ele era meio doidinho. Né? As crianças na escola diziam que ele tinha um olhar diferente, um olhar de pastor. Ele criança, ele tinha um olhar diferente, né? Então ele já tinha essa condição, né, que há quem diga aí, estudos acadêmicos, né, que poderia ser até um autismo hoje, né, seria diagnosticado nesse sentido, misturado com doença nos olhos que ele não enxergava, misturado com doença nervosa, porque tem relatos médicos lá de Forta, dando conta que ele teve crise nervosa, passou crise nervosa lá, enfim. Então, ele já era doente de nascença, a gente pode dizer assim, né? E o pai dele era doente também, né? O pai dele morreu do tal do amolecimento do cérebro, que seria uma espécie de um câncer cerebral, né? Mas o pai dele, antes da morte, quando da Revolução de 1848, o pai dele exibiu comportamentos de louco, né? Maníacos, comportamento de louco. Ele surtou. E vários parentes do Nietzsche, tanto de parte paterna quanto materna, tinham doença mental. Alguns se mataram, outros ficaram em sanatório. Então já tinha uma ascendência com questões mentais aí. E o Nietzsche, além da questão mental, tinha a questão física, né? Como eu ia dizendo aqui, e ele percebia que muitas das questões físicas tinham a ver com a alimentação, só que ele não sabia que tipo de alimentação poderia ajudá-lo, né? Então metia embutido para dentro, só porcaria, mano, felizmente, né? Então essa história que o decadente escolhe meios que o prejudicam, ele sabia diagnosticar, mas ele também escolhia meios que prejudicavam por falta de conhecimento. E detalhe, eu falei sobre autismo, né? Se você for analisar a história dele, os relatos dele, por exemplo, ao ouvir música, os relatos dele ao estar no meio de multidão, você percebe que realmente condiz, né, com o atual diagnóstico aí de autismo. É bem interessante para quem tiver interesse aí, pesquise que tem vários estudos a respeito dessas especulações, né? O que restou é especular. Como totalidade, eu era sadio. Como ângulo, como especialidade, era decadente. Aquela energia para o absoluto isolamento e desprendimento das relações habituais, a imposição de não mais me deixar cuidar, servir, socorrer, isso trai a incondicional certeza de instinto sobre o que, então, era mais que tudo necessário. Tomei a mim mesmo em mãos, curei a mim mesmo. A condição para isso, qualquer fisiólogo admitirá, é ser, no fundo, sadio. Um ser tipicamente mórbido não pode ficar são, menos ainda curar a si mesmo. Para alguém tipicamente são, ao contrário, o estar enfermo pode ser até um enérgico estimulante ao viver, ao mais viver. É aquela história, né, que ele diz, né? Não é a doença que enfraquece o corpo,
é um corpo fraco que adoece. Né? Ele vai dizer isso aí lá no Crepúsculo dos Ídolos, nos 4 grandes erros, ele trata disso de uma forma mais pormenorizada, mas aqui no Et Homo ele fala disso também. E uma outra questão que eu estou esquecendo aqui, que tem que deixar bem claro, é que aquelas ideias e imagens que dão conta de um Nietzsche frágil, magrinho, fuleiro, é o Nietzsche de fim da vida. Porque quando Nietzsche surtou em 1889 e foi parar lá no manicômio, primeiro da Basileia, depois de Yali, né? Sei lá, esqueci o nome do lugar. Os relatórios médicos dão conta de que ele tinha uma saúde corporal de ferro. Ele era corpulento, ele era corado, porque ele fazia muitas caminhadas, né, no sol e tal. E ele tinha uma constituição física acima da média. Relatos dos amigos, das pessoas que conviviam com ele durante a doença, dão conta de que ele era corpulento, corado, ele tinha uma saúde boa, corporal. A cabeça já tinha ido embora, né? Mas o de corpo, ele tinha uma saúde boa. Aqueles relatos dão conta dele fraquinho, frágil, são do Nietzsche à beira da morte. Né? Ele começou a deteriorar a sua saúde física quando ele começou a entrevar, porque ele começou a entrevar no correr da doença. E esse entrevamento, salvo o melhor juízo, se eu não estou enganado, tem muito a ver com a fase terciária da sífilis, que começa a ter essa degeneração do organismo. E realmente ele foi se lascando, mas a princípio ele era grande, forte, corpulento. Tanto é que quando o Franz Overbeck foi trazer ele de Turim para Basileia, eles tiveram que contratar um ajudante, um enfermeiro, que até um cara que era auxiliar de dentista, tal, tem toda uma história aí no Kurt Paul James, é bem relatado essa viagem. Eles passaram apertado, porque não tinha quem segurasse o Nietzsche, não. Né? Eu já falei sobre isso, vou aproveitar, já que a gente está falando de biografia aqui, né? Aquela famosa história do cavalo de Turim, né, que teriam chamado a polícia porque o Nietzsche abraçou o cavalo e tal, é a história mais mal contada do mundo, cara. Primeiro porque é uma cena de um sonho do Crime e Castigo, do Raskolnikov, né, do Dostoiévski lá, a história do Raskolnikov. É uma cena do livro que o Nietzsche não leu. Nietzsche não leu o Crime e Castigo. Nietzsche não leu nenhuma das grandes obras do Dostoiévski, né? Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, ele não leu. Isso é sabido aí, até porque nem tradução de alemão ou francês na época desses livros existia, foi feito depois, que eu já pesquisei isso. Então foi uma história inventada. Essa história não existiu, não. No Kurt Paul James, fica no ar o que teria acontecido. Mas alguns elementos da história da loucura do Nietzsche nos levam a crer que Nietzsche foi preso e o surto aconteceu e tudo porque ele agarrou os outros na rua. Porque quando ele vai voltar para Basileia com o Franz Overbeck e o enfermeiro que foi ajudar, ele tinha tendência de querer dar a mão para os outros na rua, de querer abraçar os outros na rua, de querer... Né? Tanto é que o enfermeiro que disse que tinha costume de lidar com loucos e tal, tinha experiência, que segurou a barra, segundo consta lá do relato do Franz Overbeck. Porque chegava nas estações, o Nietzsche começava a querer fazer isso, e o cara que falava, falou, Nietzsche, faz isso não, você não tá vendo, as pessoas estão sem graça de encontrar com uma pessoa importante igual você, aí elas se sentem constrangidas, porque não é todo dia que alguém se encontra com uma pessoa como você aí, ó. Você fazendo isso aí, você tá deixando as pessoas constrangidas. Imagina, a mesma coisa que o rei chegar aqui e querer conversar com os outros. Ninguém dá conta. Finge que você não tá vendo a admiração delas aí e tal. E engambelou o Nietzsche com essa conversa fiada aí, né? Depois, mais tarde, quando o Nietzsche já estava sob os cuidados da mãe, tem a história de que o Nietzsche um dia desapareceu de casa. E aí um policial foi lá, porque conhecia, né, a Dona Francisca, que era a mãe do Nietzsche, foi lá falar, seu Dona Francisca, seu menino, nós catamos seu menino,
Ele estava pelado, tomando banho lá na poça d'água. Porque tinha dias lá que ele tomava banho no banho público, né? A mãe levava ele para tomar banho. Acho que era 3 vezes por semana ele tomava banho. Que é muita coisa pro europeu, tá? Diga de passagem, da época. Não sei hoje. Mas diz que eram muitos banhos, que ele gostava. E aí a prefeitura tá fazendo uma manutenção na casa de banho lá, ficou fechado uma semana. E no dia que era do banho, o Nietzsche não se fez de rogado. A mãe não apareceu, ele saiu, tirou a roupa e foi pelado. Andou na rua pelado, tava lá tomando banho na poça d'água, bem quietinho. Então, para mim, o surto do Nietzsche, a prisão, por que a pessoa prenderia um surtado? Né? Tem a ver com algum escândalo sexual. Não que ele tenha estuprado alguém, mas pode ser que ele saiu agarrando os outros na rua, ficou pelado na rua, abraçando os outros, né? O senhorio dele, que é a época que o Franz Overbeck foi lá buscar ele, é o lugar onde ele estava morando, relata que viu o Nietzsche pelado, cantando, que, né, que ele começou a bater nos pianos, pam, 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 bater mesmo, né? Que o senhorio foi lá para ver, ele estava pelado lá, cantando, dançando pelado. Então, essa história do cavalo de Turim aí, me engana que eu gosto, né? Conversa fiada isso aí. Passaram o pano aí, né? Passaram o pano pra alguma cagada que o Nietzsche fez lá nesse sentido sexual aí. É mais legal falar que ele abraçou o cavalo, né, e tal, do que falar que ele agarrou os outros na rua, né? Eu voto que ele agarrou os outros na rua ou andou pelado, alguma coisa assim ele fez. Algum escândalo sexual aí, infelizmente, né, tadinho? De fato, assim me aparece agora aquele longo tempo de doença. Descobri a vida e a mim mesmo como que de novo. Saboreei todas as boas e mesmo pequenas coisas, como outros não as teriam sabido saborear. Fiz da minha vontade de saúde, de vida, a minha filosofia. Verdade, né? Pois atente-se para isso. Foi durante os anos de minha menor vitalidade que deixei de ser um pessimista. O instinto de autorrestabelecimento proibiu-me uma filosofia da pobreza e do desânimo. E como se reconhece, no fundo, a vida que vingou? Um homem que vingou faz bem a nossos sentidos. Ele é talhado em madeira dura, delicada e cheirosa ao mesmo tempo. Só encontra sabor no que lhe é salutar. Seu agrado, seu prazer cessa, onde a medida do salutar é ultrapassada. Inventa meios de cura para injúrias, utiliza casos ruins em seu proveito. O que não o mata, o fortalece. De tudo o que vê, ouve e vive, forma instintivamente sua soma. Ele é um princípio seletivo, muito deixa de lado. E no Porquê Sou Tão Inteligente ele vai explicar essa questão de deixar de lado e tudo mais, aí como nós vamos ver, né? Está sempre em sua companhia. Lide com homens, livros ou paisagens. Honra na medida em que elege, concede, confia. Reage lentamente a toda sorte de estímulo, com aquela lentidão que uma larga previdência e um orgulho conquistado nele cultivaram. Interroga o estímulo que se aproxima, está longe de ir ao seu encontro. Descrê de infortúnio como de culpa. Acerta contas consigo, com os outros, sabe esquecer. É forte o bastante para que tudo tenha de resultar no melhor para ele. Pois bem, eu sou o oposto de um decadente, pois acabo de descrever a mim mesmo. E no Porquê Sou Tão Inteligente ele vai decupar essas paradas que ele disse aqui, né? Sobre o cuidado com si mesmo, sobre o evitar as coisas. No Porquê Sou Tão Inteligente ele vai explicar isso com maiores detalhes. E a relação que ele faz aqui com o pessimismo é bem pertinente, né? Que ele diz, por conta da doença eu deixei de ser pessimista. Porque, lembremos, né, coisa que ele vai dizer aqui também, que é dito no Crepúsculo dos Ídolos também. Há que se ter necessidade de ser forte para ser forte. Então, a doença, o convívio com a doença, e a doença dele foi doença mesmo. Ele ficou cego, não conseguia ler, não conseguia enxergar. Ele ficava com náusea, 3, 4 dias com náusea, dor de cabeça, vomitando. Então, ele
teve que ser forte para superar essas questões, né? O pessimista, aquele que, né, que vive uma vidinha aí mais ou menos, ele não precisa ser forte nem nada. Então a doença fez com que fosse exigido do Nietzsche uma postura forte diante da vida. Porque ele queria ler, e aí não conseguia. Ele tinha que arrumar amigo para ler para ele. Ele queria escrever, não conseguia. E teve que ditar para a colega dele. A falta de possibilidade de leitura fez com que ele pensasse por si mesmo, porque ele não conseguia ler, só faltava ele pensar, né? Então todas essas necessidades que foram surgindo obrigaram o Nietzsche a superar a si mesmo, né? A doença forçou ele a ser forte, e com isso ele superou o pessimismo. O período mais debilitante dele de doença marca o período em que ele superou, por exemplo, a filosofia de Schopenhauer. No momento que ele se tornou anti-schopenhaueriano, quando você pega ali no Humano Demasiado Humano, que é o primeiro dos livros aforísticos dele, né? Ali você já vê que já tem uma superação, ali já começa a marcar a distância do Schopenhauer. Bem interessante, né? O tópico 3 já marca o que eu havia dito, que é de termos aqui na Companhia das Letras, pelo menos, o trecho que foi excluído da versão Arquivo Nietzsche, do Ethion, que foi encontrada pelo Peter Gast. Eu vou ler aqui esse trecho que foi excluído, que é bem interessante, e a gente encerra por aqui, por hora, porque eu já estou vendo que já está dando quase 1 hora de vídeo, e o trecho a ser lido aqui é bem grande, né? Eu vou até marcar aqui onde a gente parou, para que sigamos na semana que vem, e é devagar mesmo, tá? Para ler essas coisas, para ir entendendo, a gente puxa daqui, puxa dali, paciência, né? Fazer o quê? Mas vamos lá, deixa eu só marcar aqui. E vamos que o Paulo César de Souza vai explicar. Esse terceiro parágrafo do primeiro capítulo exige um esclarecimento. Olha que interessante. Na edição crítica de Colle e Montinari, ele foi substituído por outro e deslocado para o final do volume, entre as notas e variantes do texto. Esta é a única diferença substancial entre o texto da edição de Colle e Montinari e o das demais. Falamos apenas de etiomo, claro, né? Ele está se referindo ao etiomo. Nos outros vai ter várias diferenças. O novo parágrafo, ou seção, o 3, seria parte das modificações pretendidas por Nietzsche nos últimos dias de dezembro de 1888, às vésperas do colapso, portanto. Lembremos que ele surtou no dia 4 de janeiro de 89. E isso aqui ele está falando de dezembro de 88, ou seja, poucos dias, né? Às vésperas do colapso. Com a sua morte espiritual, a publicação do livro foi suspensa. Veio a acontecer somente em 1908, como eu já havia dito. O texto da primeira edição baseava-se numa cópia do manuscrito feita por Peter Gast, o Heinrich Koselleck, que sempre fizera este serviço para Nietzsche. Ele omitiu algumas passagens que lhe pareceram excessivamente exaltadas, ou injustas e desrespeitosas para com os amigos e parentes. Essas passagens foram depois destruídas pela irmã de Nietzsche. Sobre o seu conteúdo, há a seguinte descrição, feita por ela mesma na biografia do irmão, uma biografia que ela escreveu já na década de 1890. Algumas páginas onde se misturam com estranhas fantasias a lenda de Dionísio Zagreu, a paixão dos evangelhos e seus, né, os contemporâneos de Nietzsche, né, seus contemporâneos de Nietzsche, os amigos e tal, né, mais próximos. O Deus despedaçado por seus inimigos erra, ressuscitado pelas margens do pó. Erra, né, ou seja, está errante, está andando, né? Rio que banha Turim, onde se encontrava Nietzsche. E vê então tudo o que jamais amou, seus ideais, os ideais do tempo presente, distantes, bem abaixo de si. Seus amigos e seus próximos tornaram-se os inimigos que o destroçaram.
Essas páginas são dirigidas contra Richard Wagner, contra Schopenhauer, Bismarck, seus amigos mais próximos, como o professor Overbeck, o Peter Gast, a Madame Cosima, né, a esposa do Richard Wagner, meu marido, que é o Bernard Foster, que a essa altura já estava morto, né, suicidado, minha mãe, eu, ou seja, né, os trechos em que o Nietzsche descia o pau no Overbeck, no Richard Wagner, no Schopenhauer, no Bismarck, né, que era o chefe lá da Alemanha, no Peter Gast, na mãe dele, na própria irmã, eles falaram, isso é loucura. Isso é delírio, Nietzsche está delirando, tá louco. Vamos cortar isso aí, que tá louco, tadinho, tá louco. Ele vai xingar nós? Ele tá doido, ele não ia xingar nós, só pode ser surto, surtou. Né? Vai xingar eu, minha mãe, a mamãe? Mamãe Francisca? Não. Nietzsche surtou, corta esses trechos. Cortaram, né? É triste. Cortaram. Mesmo nessas páginas, há passagens de uma beleza surpreendente, mas no todo se caracterizam por um delírio doentio, tá vendo? É delírio, ela vai falar mal de mim? O Nietzsche, meu irmãozinho, Fritz, falar mal de mim? Tá delirando, tá louco. É fruto da loucura. Filhas da puta, né, velho? Filhas da puta demais, mano. Jogaram o texto do Nietzsche fora, velho. Jogaram fora o texto, cara. É de fuder, né? Ai, meu Deus. Esse trecho, né, citado segundo a edição francesa de Colle Montinari, do volume que contém Et Homo, que é uma edição da Gallimard de 1974. Aí o Paulo César de Souza descreve aqui, ó. Este tradutor não dispôs da edição alemã. Então ele traduziu da francesa mesmo esse trecho. Essas páginas desapareceram, mas a cópia de uma delas foi encontrada mais recentemente no espólio de Peter Gast. Foi publicada por Mazzino Montinari em 1972 e incorporada à nova edição das obras de Nietzsche. Que sorte, né? Acharam uma folhinha no meio do espólio do Peter Gast, né? Que sorte, cara. O critério para incluí-lo no texto da edição crítica foi, naturalmente, apenas a exatidão filológica. Mas a partir daí, atribuiu-se demasiada importância ao fato. O tradutor André Sanches Pascual, por exemplo, afirma na introdução à nova edição espanhola de Et Homo que essa descoberta ha permitido conhecer o texto de Nietzsche tal como este quiso que fuera, e que publica o texto puro del Et Homo, o que é evidentemente um exagero. As demais diferenças entre as edições serão assinaladas oportunamente, vai mesmo. O Paulo César de Souza, sempre que puder, ele assinala aqui no texto aqui, essas diferenças. Por isso que eu falo que, em que pese o texto da LPM do Gabriel Valadão ser melhor traduzido, na minha opinião, o texto é mais fluido e é mais fiel ao texto em alemão. As notas de rodapé do Paulo César de Souza, da Companhia das Letras, não tem jeito, velho. Não tem como passar sem, não. Então, se você tiver oportunidade, leia as duas versões. Eu nem sei se tem o Et Homo da LPM. Eu acho que tem, né? Mas não sei se é o Gabriel Valadão que traduziu, não. Porque todos esses comentários que eu faço é partindo do Zaratustra. Até sacanagem, né? Eu tô falando do Et Homo, que eu nem vi o Et Homo, né? Nessa edição, optamos por reproduzir um novo parágrafo entre as notas. Eilo. Olha o parágrafo aí que acharam lá no espólio do Peter Gast, né? Lá no meio dos papel velho, depois que ele morreu lá, acharam o papel do Nietzsche. Ó, escuta aí. Que nas outras versões, por exemplo, da Martin Claret, que nem vale, né? O Pietro Nassetti, quando traduziu, ai meu Deus, o Pietro Nassetti, quando traduziu o Et Homo da Martin Claret, ele não colocou isso, tá? Cara, se você tiver livro da Martin Claret aí, do Nietzsche, joga tudo fora, tá? Joga fora no lixo, velho. Não lê, não. Que é tudo tradução fake, horrorosa, fodida. Eu tenho aqui o Anticristo e o Et Homo da Martin Claret. Teve uma certa importância para mim, porque na época da Covid, eu acabei lendo essas edições tosquíssimas aí, né? Que acabaram me despertando, dando clique para voltar
para reencontrar Nietzsche, né? Eu não contei isso, acho, para ninguém, né? Nunca tinha falado sobre isso, que foi esses livros na época da Covid. Eu me lembro, vou até contar aqui, antes de ler o parágrafo, eu me lembro que foi um dia que eu fui levar o meu menino no dentista. Eu lembro disso certinho. Fui levar o menino no dentista e aí minha mulher foi junto. E aí eu falei, quer saber? Eu vou parar o carro aqui, porque não tinha onde parar direito, e espero vocês. Não, beleza, então tá, você espera no carro. E aí eu catei um livro qualquer na estante que a gente tinha lá, e eu catei o Anticristo, do Nietzsche. E eu me lembro que foi sentado no carro, nesse Corsa velho que eu tenho aí, sentado no carro lá, que eu abri e fui me relembrando, né? Então, falei, porra, que foda. Foi ali que foi o renascimento, cara. Depois de muitos anos estudando direito. Puta que pariu, né? Mas enfim. Vamos lá. Foi da Martim Claré, mas joga fora. Não fica com o Martim Claré, não. Lê outra. Lê o Paulo César de Souza, que é legal. O LPM do Gabriel Valadão é legal também. São as que eu conheço, que eu gosto. Então vamos lá. O trecho que foi encontrado. Vejo como um grande privilégio haver tido tal pai. Os camponeses aos quais pregava, pois nos últimos anos foi pastor, após ter vivido alguns anos na corte de Altenburg, diziam que um anjo teria aspecto semelhante. E, com isso, toco no problema da raça. Eu sou um nobre polonês puro sangue. Não há em minhas veias uma gota sequer de sangue ruim, para não falar de sangue alemão. Quando busco a mais profunda antítese de mim mesmo, a mais incalculável vulgaridade de instintos, encontro sempre minha mãe e minha irmã. Puta que pariu! Por isso que a irmã não quis publicar, né? Fala, isso é loucura. Aí o Nietzsche falou que ele é polonês, que eu e minha mãe somos a maior vulgaridade. Eu e minha mãe sempre cuidamos do Nietzsche, sempre, né? E você veja, né? Tem uma coisa nojenta e escabrosa para quem conhece a biografia do Kurt Paul James, que até o Kurt Paul James levanta essa lebre também, é que quando Nietzsche adoeceu, no princípio da doença, né? A mãe dele acabou por ficar satisfeita no início, porque o Nietzsche virou o filhinho da mamãe. Aqui tem uma foto do Nietzsche, ele de bracinho dado com a mamãe dele. Vocês já viram essa foto? Ele de bracinho dado com a mamãe? Aquela foto era ele doido. E tem amigos dele que ficaram indignados de ver aquela foto. Porque o Nietzsche, ele gostava, principalmente para tirar foto, ficava todo empetecado, se arrumava todinho, tudo. E ali ele tá com a gola aberta, todo fodido, todo lascado. E a mãe dele tinha um certo gosto de ver que o Nitinho da mamãe voltou para os braços da mamãe. Ela, no princípio, principalmente antes dele começar a entrevar tudo, ela até gostou do Nietzsche doidinho, até achou legal, gostava de ficar junto e tal. Eita ferra, hein? Quem precisa de um amor desse, né? Tá bom de inimigo, não tá? Amor de mãe. Ai, mamãe querida. Ah, mamãe. Vai, mamãe, pra você ver. Mamãe dessa aí, meu filho, era melhor ter nascido órfão, né? Mas vamos voltar aqui, né? Quando busco a mais profunda antítese de mim mesmo, a mais incalculável vulgaridade de instintos, encontro sempre minha mãe e minha irmã. Crer-me aparentado a tal canalha seria uma blasfêmia à minha divindade. O tratamento que até agora me dispensaram minha mãe e minha irmã inspira-me um horror indizível. Aí trabalha uma máquina perfeitamente infernal que conhece com infalível segurança o instante em que posso ser mais cruelmente ferido. Em meus instintos supremos. Pois então falta qualquer força para defender-me contra vermes venenosos. A proximidade fisiológica torna possível uma tal disharmonia pré-estabelita. Não sei o que é isso em latim, não. Vou ficar devendo a vocês, que eu esqueci de pesquisar. A proximidade fisiológica torna possível uma tal desarmonia pré-estabelecida. Eu acho que é isso, né? Uma tal desarmonia pré-estabelecida.
Confesso que a mais profunda objeção ao eterno retorno, que é o meu pensamento verdadeiramente abismal, são sempre minha mãe e minha irmã. Mas também como polonês, sou um imenso atavismo. Seria preciso retroceder séculos para encontrar esta raça, a mais nobre que já existiu na Terra, com a mesma pureza de instintos com que eu a represento. Frente a tudo que hoje se chama nobreza, abrigo um soberano sentimento de distinção. Ao jovem imperador alemão, eu não concederia a honra de ser meu cocheiro. Há apenas um caso em que conheço meu igual. Confesso com grande gratidão. Madame Cosima Wagner é de longe a natureza mais nobre e, para não calar uma palavra sequer, direi que Richard Wagner foi de longe o homem mais próximo a mim. O resto é silêncio. Todos os conceitos vigentes acerca de graus de parentesco são um insuperável contrassenso fisiológico. Ainda hoje o Papa faz negócio com esse contrassenso. É com os pais que se tem menos parentesco. Estar aparentado com eles seria o signo extremo da vulgaridade. As naturezas superiores têm sua origem em algo infinitamente anterior, e para chegar a elas foi preciso acumular, reter, reunir durante muitíssimo tempo. As grandes individualidades são as mais antigas. Eu não entendo, mas Júlio César poderia ser meu pai. Ou Alexandre, este Dionísio que se fez homem. No momento em que escrevo, o correio me traz uma cabeça de Dionísio. E por aí vai. E fico pensando, no momento que eu escrevo, o correio me traz uma cabeça de Dionísio. Quem será que mandou uma cabeça de Dionísio pro Nietzsche pelo correio, né? Tem uma história que uma mulher mandou para ele um negócio, mas eu achava que fosse anterior. Será que é essa a cabeça de Dionísio? Teria que consultar aí o Kurt Paul James, que eu não me lembro de cabeça. Bom, rendeu, né? Nós não andamos nada no capítulo, já tem 1 hora de vídeo. Então, no próximo vídeo a gente retoma aí da seção 3, tópico 3, o nome que vocês quiser dar aí, né? Que ele fala aí da ascendência polonesa dele e outras coisinhas mais, né? Na parte 3, que é muito foda, né? Esse livro não tem como muito fugir dessas questões biográficas dele, principalmente nesse primeiro capítulo do Porquê Sou Tão Sábio, no qual ele remonta algumas questões da vida pessoal dele, família, questões de saúde, né? As amizades, igual ele falou aí da Cosima, do Wagner, e é isso. Semana que vem, provavelmente, né? Se esperamos, a gente retoma aí no sessão 3, tópico 3, do capítulo Por que Sou Tão Sábio, beleza? E leia aí o Et Homo do Nietzsche, é muito curtinho, é bem pequenininho, olha o tamanhozinho do livro aqui, ó. Tamanhozinho do livro, o livro é pequenininho. E outro, esse livrinho aqui, os capítulos são bem sucintos, bem petiticos, leia aí, que fica mais legal de se acompanhar, né? Se você estiver acompanhando aí, leia. Beleza? Leia e tire suas próprias conclusões. E chega de falar que eu já cansei a goela. Tchau.